entendeu? Oi, gente, depois de algum tempo estou voltando. Lembrem que eu disse na última aula que eu ia viajar, ver meu neto, ficar uns dias com ele, e hoje nós vamos continuar os 78 incisos do artigo 5º da Constituição Federal. Mas antes eu quero mostrar uma coisa que eu comprei nessas minhas semanas fora, que eu prometi para aqueles que tinham me pedido para nós fazermos exercícios. Então eu comprei esse livro aqui que é só de exercícios de direito constitucional, que é da antiga escola da administração fazendária, que fazia todos aqueles concursos para a Receita Federal. Essa escola que fazia, agora ela não, pelo que eu entendi lendo notícias e tal, ela não foi extinta, ela foi incorporada por um outro setor da administração pública federal que eu não sei muito bem, né? Porque eu sempre trabalhei na segurança pública, nunca trabalhei nessa área assim da Receita Federal. Mas essa Escola Superior da Administração Fazendária, eu não sei se eu disse isso antes, eu disse Administração Federal, mas essa Escola Superior da Administração Fazendária era muito conhecida, tinha muito crédito, fazia as provas dos concursos, fazia o gabarito dos concursos muito bons, exercícios assim maravilhosos, inclusive daquilo que a gente está vendo até agora, do preâmbulo, do 1º, 2º e 3º e 4º artigo lá do título 1 dos direitos fundamentais, né? E dos outros títulos e capítulos. Então, muito bom, a gente vai fazer uns exercícios, mas depois que terminarmos os 78 incisos do artigo 5º, tá? Então, nós vimos lá no caput do artigo 5º, eu ainda deixei aqui para vocês, que a base do caput do artigo 5º, como cabeça do artigo, como orientação do que vem depois dos incisos, como a principal recomendação, vamos dizer assim, é que brasileiros e estrangeiros residentes no país, eu sempre enfatizo isso para vocês, estrangeiros residentes no país, então brasileiros e estrangeiros residentes no país são iguais em direitos e deveres. Este é um dos... tem igualdade de direito, é um dos tópicos do caput do artigo 5º, que é sempre bom a gente lembrar. E depois também em relação à inviolabilidade de direitos, né? A vida, a segurança, a propriedade, a liberdade, a igualdade. Nós vimos os primeiros incisos, do 1 ao 5º. Claro, agora como estamos no início dos incisos, eu ainda vou recordando assim rapidamente cada um deles, porque dá tempo de dar uma recordada rápida, e eu já disse para vocês que isso é uma técnica, né? Uma estratégia didática para memorização que a gente usa, né, na condição de professor. Claro, quando nós estivermos lá no 30º inciso, não vai dar para todas as aulas a gente repetir, senão cada vídeo vai ficar o quê? De 1 hora. Mas assim, vamos lembrar então basicamente lá dos primeiros, as primeiras ideias dos primeiros 5 incisos, né? Então, ou no inciso 1, por exemplo, a gente tem que homens e mulheres têm os mesmos direitos e deveres nos termos da lei. Então, lembram que eu dei rapidamente o exemplo que não é assim bem mesmos direitos e mesmos deveres, como a gente fala muito hoje, sobretudo por causa do movimento feminista. Eu dei o exemplo que
as mulheres não têm o dever de alistamento militar, né? As mulheres nem sempre se exige a mesma idade de aposentadoria ou o mesmo tempo de serviço para aposentadoria. É diferente entre homens e mulheres, ainda há essa diferença. E do alistamento militar nem se fala, né? Mas não vou ficar comentando aqui porque a gente já fez isso nos vídeos anteriores. É só para lembrar rapidamente. Lá no inciso 2, por exemplo, a gente lembrava que ninguém é obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer, a não ser que a lei obrigue, né? Que aí eu até perguntei, né, para um dos alunos que estava aqui, ou o Cristóvão, que está filmando, que também já é formado em Direito e tudo mais, advogado, que eu esquecia sempre daquele, isso que eu formada senão em virtude da lei. Esse pedacinho eu sempre esqueço, porque eu tento não decorar, né? Mas ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Aí, para ficar mais assim didático na nossa linguagem, eu coloquei assim: ninguém é obrigado a fazer nada, nem deixar de fazer nada, a não ser que a lei obrigue, né? Depois nós vimos lá no inciso 3º que é livre, no 3º ou no 4º, um desses dois, mas é livre a manifestação do pensamento, ou seja, e só o anonimato que é vedado. Ou seja, a gente pode falar o que bem entender. Nós somos livres para falarmos o que bem entendemos, inclusive críticas à administração pública, críticas ao meu vizinho, críticas a sei lá quem. A gente pode, é livre a manifestação de pensamento, cada um diz o que quer. Mas o que é vedado? É vedado o anonimato. Então é livre a manifestação do pensamento, desde que assumida a autoria. Porque a gente sabe que é livre a manifestação de pensamento, mas cada um de nós é responsável por aquilo que manifesta. Por isso que é vedado o anonimato, né? A autoria daquele pensamento tem que ser assumida, né? Se eu assumo, eu disse tal coisa, ou se eu publico em algum lugar e assino embaixo, é livre a minha manifestação de pensamento. Agora, o que eu disse ali depois, se for o caso, né, eu vou ser responsabilizado, mas só se eu cometi algum crime. Senão, não, eu posso falar o que eu bem entender, né? A gente falou também que aqui no Brasil, lá no inciso 3º ou 4º, né, ou 5º, que aqui no Brasil é proibida a tortura, né, o tratamento desumano ou degradante. Então a gente deu rapidamente aquele exemplo que está nos vídeos anteriores, que quem está acompanhando assim vídeo a vídeo pode lembrar. A gente deu aquele exemplo dos moradores de rua que foram despejados, alguém é despejado da própria rua, vê se pode uma coisa dessas. Foram despejados do viaduto da Borges, ali em Porto Alegre, em determinada época, e as pessoas, não sei se algum terceirizado, contratado da prefeitura, ou servidores da prefeitura, não lembro, não veio ao caso nem que prefeito era, foram lá a título de lavar ali embaixo o viaduto para ficar bem bonitinho, porque realmente é um viaduto muito bonito, uma arquitetura muito bonita mesmo. Foram lavar ali e foram com aquelas mangueiras enormes, tipo mangueira de bombeiro, e os moradores de rua ainda estavam ali recolhendo as suas poucas coisinhas ali, os seus poucos objetos, e já estavam os funcionários ali com as mangueiras ligadas, passando aquela água na calçada com todo aquele jato. Aquilo era um tratamento degradante, desumano e quase uma tortura, né? Como é que as pessoas iam poder recolher
os seus objetos ali, eles são da rua, mas imagina ser despejado da rua, né? Não é despejado de um imóvel. Claro que na época, como eu disse no vídeo anterior, o prefeito, que eu nem me lembro quem era, disse que eles iriam para um lugar melhor. E eu até acredito que fossem, porque o prefeito é um homem público, né? Então não ia se comprometer a esse ponto de descumprir uma norma constitucional. Mas mesmo assim, naquele momento, aqueles moradores de rua passaram por um tratamento desumano e degradante, né? Nós vimos também num dos incisos, né, que nós vimos só até o inciso 5º, que é assegurado a qualquer um de nós o direito de resposta a alguma ofensa que a gente tenha recebido. Mas esse direito de resposta tem que ser proporcional ao agravo, ou seja, a ofensa que a gente recebeu, né? Então a gente viu rapidamente um direito de resposta. Eu recebi uma ofensa numa reunião particular no meu trabalho, aí eu quero colocar o direito de resposta num jornal de grande circulação. Aí não é proporcional, né? Porque afinal de contas eu recebi ali no local de trabalho, o meu direito de resposta tem que ser ali no local de trabalho, senão vai ficar totalmente desproporcional. Um colega me disse uma coisa ofensiva ali no meu local de trabalho, onde tinha 2 ou 3 colegas e mais o meu chefe, aí eu vou querer colocar num jornal de grande circulação para todo o estado ficar sabendo, aí é desproporcional esse direito de resposta, né? E a gente viu também que é assegurado a indenização por danos morais, por danos materiais e por danos à imagem. Nós vimos também que é possível. Então, são essas as ideias lá do inciso 1 ao inciso 5º. Agora, hoje, nós vamos ver o inciso 6 e o inciso 7º. Eu lembrei para vocês, para quem não é da área do direito, que sempre quando forem números romanos, a gente fala inciso, né? Porque alguns reclamam que a gente vai falando tão rápido algumas coisas que alguns não têm o domínio da linguagem jurídica. E daí, quando eu digo assim, alguém comentou, vocês devem pensar, como assim alguém comentou? Não tá ali nos comentários. Mas é que, como eu disse para vocês, o nosso canal nem pode ser considerado bem um canal, é um grupo de estudos. A gente começou a gravar num grupo de estudos, né, de pessoal conhecido, que é meu ex-aluno, ou professoras, colegas das minhas filhas, que queriam fazer concurso, ou algum ex-aluno que ia fazer a prova da OAB, ou algum ex-aluno que estava fazendo o TCC na faculdade. Então, na verdade, é um grupinho bem pequeno. Então, por isso que eu digo, às vezes, alguém comentou. Aí, quem tá vendo o vídeo e não conhece o canal, deve pensar, comentou aonde? Eu não vi nenhum comentário. Mas é assim, porque às vezes a gente se comenta pelo WhatsApp, ou se encontra por aí, na casa da minha filha, ou aqui em casa mesmo, e daí comentam, tá? Então, assim, sempre que for números romanos, a gente fala inciso, né? Porque esse nosso grupinho bem pequenininho é bem heterogêneo. Já teve gente fazendo TCC, já teve gente estudando para a prova da OAB, já teve gente estudando para concurso para professor ou para concurso para área jurídica. Então é bem heterogêneo, porque como eu disse para vocês, além de advogada, eu fui professora há mais de 40 anos. Né, no ensino básico e na faculdade. Então, nesses mais de 40 anos, como eu sou formada em letras, então eu sou professora de português. Como eu sou advogada, então eu tô na área jurídica. Então é um público bem heterogêneo, tá? Hoje a gente vai ver o inciso 6 e o inciso 7, tá? E hoje eu vou tentar gravar duas aulas para a gente ir mais adiante no inciso.
Então, no inciso 6, diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Então, esse inciso 6 aqui, de certa forma, ele é correlato lá ao inciso 2 ou 3, que agora eu não me lembro de cor, assim, eu me lembro de todas as ideias dos incisos da Constituição, mas aí eu não me lembro se é no 2, 3 ou 4, que diz que é livre a manifestação de pensamento. Então tem muito a ver, é correlato, porque é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Então, se é livre a manifestação de pensamento, também tem que ser inviolável essa liberdade de consciência e de crença. Eu também posso pensar e posso dizer, né, o que vem na minha consciência, o que vem no meu entendimento a respeito das coisas, assim como a respeito da minha crença. Então, esses dois incisos são muito correlatos. É livre a manifestação de pensamento e é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Eu posso pensar o que eu bem entender. Eu posso ser de esquerda, de direita, eu posso ser do batuque, da Igreja Católica, evangélico, espírita, kardecista. Em relação à crença, é inviolável essa minha liberdade. Ninguém pode tirar. E o segundo, e ainda no mesmo inciso 6º, nós temos outras ideias. É assegurado o livre exercício de cultos religiosos. Então, aqui no Brasil, primeiro que no Brasil não existe religião oficial, não existe. E se tem, é assegurado, se tem o direito do livre exercício de cultos religiosos. Então, por isso que a gente diz assim, na nossa linguagem comum, às vezes, que tem uma igreja em cada esquina inventa uma religião, né? Mas aqui no Brasil, como se diz na gíria, tranquilo, porque é livre esse exercício de cultos religiosos. Tanto é que tem pessoas que fundam igrejas, que viram famosos, outros fundam uma igreja numa esquina, não dura 2, 3, 4, 5 meses, e aquela igreja ou fecha ou vai para outro lugar, que a gente acaba sabendo, não sabe se fechou ou se mudou de endereço. A gente passa e diz, aqui tinha uma igreja, mas não durou muito. Ou ao contrário, tal pessoa fundou uma igreja e agora a igreja tem em todo o país, né? Porque é livre o exercício de cultos religiosos e em qualquer lugar, né? É garantida a proteção a esses locais de culto e das suas liturgias. Então, esses locais de culto, essas igrejas ou essas liturgias, até mesmo quando é a céu aberto, como algumas religiões umbandistas ou de batuque, não sei muito da terminologia assim, mas é livre esses locais, são protegidos, né? Mas nos termos da lei, é claro, são protegidos, podem fazer as suas liturgias na rua, podem fazer as suas liturgias como é que se diz quando cruza? Nas encruzilhadas também, ou dentro das igrejas também, são protegidos esses locais de culto, esses locais das suas liturgias, que são seus rituais, mas nos termos da lei, como aconteceu muito aqui não, no mundo inteiro durante a pandemia. São protegidos esses locais e as suas liturgias, mas muitas liturgias durante o auge da pandemia, seja liturgia na rua, seja dentro de uma igreja, não estavam acontecendo. Por quê? Porque as pessoas não podiam se reunir por causa da pandemia. Até o governo teve que fazer uma intervenção em relação ao funcionamento de casas religiosas, né? Mas aí, por quê? Porque essa liberdade, nos termos da lei, naquele momento não era possível.
E o inciso 7 diz que é assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, essa prestação de assistência religiosa, para dar um exemplo assim bem extremo, é aquilo que muitas pessoas dizem: mas o que esses presos, assassinos, que já cometeram não sei quantos delitos, tem 200 anos de condenação, agora querem receber o padre, o pastor, né? Ou querem receber, fazer a confissão de determinada religião, agora viraram católicos, agora viraram evangélicos, ou isso e aquilo, e as religiões ainda vão para dentro dos presídios, mas é assegurado na Constituição, é uma norma constitucional. Eu dei o exemplo de presídio para ser um exemplo mais extremo, mas em asilos também, em internação militar, tanto internação militar de prisão, quanto internação militar dessas missões militares, né? Que ficam afastados, que ficam todos confinados em algum lugar por causa de alguma missão militar. Antigamente, que agora não tem mais, pelo menos em tese, né? Que é proibido, os manicômios, né? Onde as pessoas estavam lá privadas da sua lucidez, não só da sua liberdade física, mas até da sua liberdade intelectual, emocional, também era assegurado que recebessem os cultos religiosos, né? Então toda a internação coletiva, colégios que são internatos, as escolas também, então todos esses lugares é assegurada a prestação de assistência religiosa, também nos termos da lei. E um exemplo, voltamos a dizer, também a pandemia foi um exemplo, que o ingresso de pessoas estranhas àquele grupo, inclusive religiosos, ficou proibida por um determinado tempo, né? Em hospitais também, assistência religiosa, em presídios, em asilos, em escolas, em internatos, todos esses lugares também ficou prejudicada a assistência religiosa, porque eram proibidos de entrar. Por quê? Por causa da pandemia. Então é assegurada essa prestação religiosa nos termos da lei, né? Coloquei ali e aqui também. Que em relação a às religiões e a prestação da assistência religiosa, tudo a lei tem que, digamos assim, disciplinar, uma outra lei, né? Então, por enquanto, vamos ficar no inciso 7 para não ficar o vídeo muito grande. Daqui a pouco a gente vê mais 2 ou 3 incisos, tá?